Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma galera super animada. A gente vai gravar um podcast e vamos falar sobre um tema super interessante que eu tenho certeza que você vai querer assistir esse vídeo até o final. Nós vamos falar sobre as dificuldades do acadêmico, do aluno universitário no final do ano. Correria, pressão, semana de provas e como desenvolver a resiliência diante de tudo isso. Olá, eu sou o Marlon Fergutz e estamos aqui com a Cleonice Faustino. Olá! Estamos aqui com a Pauline Biabati. Olá, galera! E com a professora e psicóloga Monique Faber. Olá! E o nosso tema de hoje é a rotina de quem precisa conciliar trabalho e estudo. Prof. Monique, para a gente começar o nosso bate-papo, vamos falar sobre a pressão familiar que alguns jovens sofrem para entrar na faculdade e a outra pressão também é que às vezes é o curso que o pai e a mãe querem. Às vezes não é nem o que a pessoa quer, às vezes a pessoa não quer nem estudar ou quer estudar o que ele sonha, mas o pai e a mãe quer que ele estude direito, o pai e a mãe quer que ele estude medicina e não é o que ele quer. Exatamente, ótima questão, Paulinho. Quando a gente pensa nessa questão no término lá no ensino médio e a importância da orientação vocacional profissional, muitas vezes o adolescente, o jovem vai acabar fazendo uma escolha ajustada e não uma escolha madura. Uma escolha madura é aquela escolha de eu sei o que eu quero fazer, eu já me vejo nessa profissão no futuro, e isso é a partir da vivência da própria pessoa. Agora, como quando você disse, existe uma expectativa. Toda a família tem uma empresa e você vai fazer administração para seguir os negócios da família. É claro que isso vai ter um afeto diferente na escolha e até mesmo no desempenho acadêmico desse sujeito. É diferente. Então a gente sabe da pressão que é fazer um curso de ensino superior no sentido de você ter um investimento financeiro, um investimento de energia, um investimento de tempo, vai te exigir muita leitura e imagina fazer tudo isso sem, não é um sonho, não é o que eu quero, não é o que eu desejo. A possibilidade de nesse processo eu acabar adoecendo, tá, é muito grande. Até nessa questão, eu mesmo sou prova, eu fiz lá em 2008, por desejo do meu pai, acabei cursando direito um bom tempo, né? Que era um desejo dele bem grande e tal. Uhum. Eu até comecei por iniciativa minha, o primeiro ano eu dei uma pesquisada e fiquei lá dividido entre alguns cursos, tipo, Sim. Logo que saí do terceiro ano, então eu tive essa dificuldade de escolher um curso. Uhum. Então logo já entrei, meu pai falou, não, faz direito, eu quero direito, que é uma área que você vai ganhar dinheiro e tal, E lá fui eu, entrei na área de direito, fiquei 2 anos, os 2 primeiros anos, fazendo tranquilo até, mas quando chegou no terceiro eu já vi que não era pra mim, não era o que eu queria, eu não me enxergava fazendo aquilo. Sim. E não conseguia me imaginar naquela profissão, dentro daquela área. Então eu meio que entrei em parafuso também, tipo, porque daí não queria largar o curso e não queria também decepcionar meu pai. Decepcionar. Mas não teve jeito, cheguei num ponto que eu tive que parar, tranquei a faculdade, falei, não é pra mim, não quero, não volto e não me arrependo também. Olha que legal. E aí você começou a cursar jornalismo? Aí eu dei uma pausa, dei uma pesquisada mais a fundo dentro das áreas que eu me identificava mais, que era a comunicação, pensei até em cinema e tal, e estamos aí hoje. Olha que legal isso que você está colocando. Então, isso que você está dizendo, o que você fez foi uma escolha madura. No primeiro curso foi uma escolha ajustada, né? Precisou vivenciar isso, se decepcionar, depois dar essa pausa, dar esse tempo, para daí então fazer algo que você escolheu, que você quis.
vocês sabem que esse tema que vocês estão colocando em pauta é muito interessante e é muito legal para quem vai ouvir esse podcast, de repente para os pais, para os futuros pais, para a expectativa que se tem em relação aos filhos. Porque fez 17 anos, vai ter que escolher um curso, uma graduação e vai ter que seguir aquele curso e vai ter que ser feliz e realizado para o resto da vida. Resto da vida é muito tempo, né? Com 17 anos, geralmente a gente não tem maturidade para conseguir decidir um curso de nível superior. Dos pais, né? Então, dessa pressão de escolher o curso e etc e tal. E aí tem uma data para terminar o curso, uma data para se formar, uma data para se estabelecer profissionalmente, uma data para casar, enfim. Isso pode acontecer em algumas famílias, pode acontecer em algumas situações. De maneira geral, existe sim uma expectativa da criança, do adolescente, do jovem, de todas as pessoas. Existe essa expectativa. Mas o que nós fazemos diante dessa expectativa? Então, essa é a chave. Tá? Então, por que muitas vezes todos nós, mas como nós estamos falando aqui dos universitários, por que pode acabar adoecendo? Quando eu deixo de viver as coisas para mim a partir do meu ponto de vista, quando eu deixo de ser um ser para si, como diríamos, né, no existencialismo, e vou ser um ser para o outro. Então eu deixo de viver aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero, e cedo a essa pressão e realmente coloco a responsabilidade da minha felicidade na mão do outro. Então isso é muito sério e essa é a base de muitas doenças. Quanto mais eu consigo me aceitar a minha limitação, aceitar a minha impotência, aceitar os meus desejos. Mas para eu conseguir me aceitar, eu preciso me conhecer. Por quê? Se um pai e uma mãe estão exigindo, estão pressionando que o filho vá bem num curso superior, que o filho se forme, que o filho, enfim, toda essa expectativa, a gente pode pensar que é uma família que se preocupa com esse filho e vai muito também desse filho falar o que quer. Então, como sair dessa pressão? Falando. O que eu preciso fazer diante disso? Me conhecer, saber o que eu quero e me responsabilizar por aquilo que eu acredito que é certo, assim como o exemplo que você deu, que foi incrível. Foi difícil, não queria desapontar o meu pai, mas precisei falar, não é o direito que vai me satisfazer e que eu vou ser feliz. Então, olha que bacana isso. Quando os pais apoiam ou existe essa pressão de ver a pessoa bem, de ver a pessoa feliz, de ver a pessoa realizada. Se eu não estou bem, eu preciso pedir ajuda. Nos casos mais extremos, sim, nós temos tentativas de suicídio ou mesmo a questão do suicídio, nunca é um fator. Então sim, essa pessoa está se sentindo pressionada, mas não é esse fator que vai fazer com que ela tire a sua própria vida. A pessoa que tenta contra a sua própria vida, ela não quer morrer, ela quer acabar com o sofrimento. Então tem uma série de questões aí. A pessoa ela já estava muito provavelmente numa depressão, ela já estava com muitas outras dificuldades, tá? Então não é algo... É importante também a gente falar isso, porque de repente os pais que podem estar ouvindo esse podcast, ou mesmo os universitários, pensam, nossa, mas então será que essa pressão tem tanto poder? Na verdade, nada tem tanto poder. O poder tem aquilo que a gente dá. Então, ninguém tem o poder de me fazer mal se eu não permito. Como que eu faço isso? Através do autoconhecimento. Tá bom? Prof, e hoje é comum, né, os estudantes trabalhar e estudar.
E a gente sabe que muitas vezes se você precisa trabalhar e você precisa, se você não trabalha, você tem que estudar Sim. e estagiar. Então, assim, como que a gente faz para unificar os dois, o trabalho e o estudo, porque existe todo um conceito atrás disso, né? Sim. Que é família, que é relacionamento, que é um tempo para si e muitas vezes até para não abandonar o curso, né? Ótimo. Como que a gente pode auxiliar para que Ótimo. não aconteça isso, né? Ótima questão, Cleo, que você traz, porque a gente vê que é uma realidade, né? E por isso que eu vou precisar dessas escolhas maduras para conseguir equilibrar. Em primeiro lugar, saber que é um momento. Então serão 4 ou 5 anos mais difíceis, mas que vão passar. Tá? Então, o equilíbrio mental, a inteligência emocional nesse período é muito importante. Por quê? Porque no sentido de vai ser difícil, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estagiar todas as noites, ir para a faculdade, final de semana fazer trabalhos. Então, é um investimento emocional e também um desgaste de energia física, né? Com certeza, com certeza. Então, eu preciso, antes de entrar numa graduação, ter muita consciência de que vai ser assim. Como eu faço para não adoecer, não me exigir tanto? Voltando naquela questão da pressão, existe expectativa? Existe pressão social? Sim, e vai continuar existindo. E cada professor, minha gente, vai dar trabalhos, indicar leituras, como se você tivesse só aquela disciplina para estudar e para ler e mais nada, e tivesse todo final de semana livre. Não é assim? Então, o que vai exigir também do universitário? Essa resiliência e maturidade para se responsabilizar por aquilo que não dá conta. Eu nem sempre vou conseguir tirar 10 em tudo. Eu nem sempre vou conseguir fazer tudo o que eu gostaria. Mas eu sempre tenho que lembrar, é por um tempo, é um período. Né? Então, a autocobrança, a autoexigência, num nível adequado, isso ajuda muito. Prof, você tocou num ponto de uma pergunta que eu ia fazer mais no finalzinho, mas Ótimo. como você falou agora, assim, realmente... acontece muito, a gente escuta muito, eu falo isso. Esse professor acha que eu tenho só isso para fazer. Os que vêm de fora de outra cidade, alunos, Sim. e além disso, além de vir de fora, que é cansativo, trabalha, vem para a faculdade, assim, é aquela loucura toda. Às vezes a gente sabe que essas pessoas deixam de entregar trabalhos, mas assim, não porque ela quer, mas porque realmente não deu tempo. Isso. Então assim, você como professora, Tá. e o que você poderia... Olha o que você vai perguntar, não me deixa numa saia justa. Assim, o que esses professores podem fazer assim para entender esse aluno? Ótimo. Porque assim, a gente sabe que tem muitos professores assim, beleza, não deu tempo para entregar, a gente entende porque vem de outra cidade e tal, vou te dar mais uma chance, isso e aquilo. Mas tem alguns professores que não, é aquela data e pronto, acabou. O que esse professor pode fazer para ajudar esse aluno? Ótimo. Eu acho uma ótima questão. E eu acredito assim, então, como professora, não falando agora como psicóloga, como professora, a relação de ensino-aprendizagem é uma relação, então é o professor e é o aluno. E ambos precisam ter um relacionamento legal. Eu sempre digo isso para os meus alunos, porque se a gente não tem um relacionamento legal, a gente não vai conseguir construir muita aprendizagem, muito ensino, né? A gente precisa de uma relação afetiva para que a gente consiga também produzir conhecimento. Ok. Toda instituição, independente da instituição que estamos falando, tem as suas regras, as suas normas, as suas exigências. Então, se estamos trabalhando, por exemplo, numa instituição que a prova é 7 e o trabalho é 3, o professor, ele dentro de sala de aula, ele tem essa total liberdade do que ele vai fazer com relação a esses 3 pontos de trabalho e como ele vai fazer isso.
Precisa ter um entendimento? Com certeza, com toda certeza. Mas precisa existir por parte do aluno também esse nível de autocobrança, de entender: eu preciso fazer, eu preciso entregar nessa data, mas eu não vou conseguir. Porque quando era para eu ter feito, eu estava muito cansado, eu dormi no ônibus, eu não li a apostila, eu não dei conta. E isso vai muito também daquilo que a gente estava falando antes, do próprio aluno conseguir se perdoar. Então, o que eu vou fazer? Eu não dei conta de entregar o trabalho, agora eu vou me dedicar para ir bem na prova. Eu não consegui tirar a nota máxima nesse trabalho, mas eu vou me dedicar para fazer outra coisa no trabalho. Então, assim, essa maturidade, porque quando a gente vê um aluno que se exige a nível de querer tirar 10 em tudo, querer tirar nota máxima em todos os trabalhos, a qualquer custo, com certeza alguma coisa ele vai perder em alguma outra coisa. Como assim? Vamos explicar melhor. Quando a gente vê, e isso é muito legal, muita dedicação, mas como que está a saúde mental? Você também precisa ter tempo de estar com a sua família, de estar com os seus amigos, de dormir. A gente sabe a importância do sono, porque se a gente não dorme, a gente não consegue sedimentar esse conhecimento, não consegue fazer com que entenda mesmo o que está acontecendo ali. Então, sim, precisa ter essa capacidade de cooperação, né, esse relacionamento humano antes, né, do processo de ensino-aprendizagem, com certeza, de ambas as partes, né? Também, professora, a faculdade, ela toca no tema diferenças, né? Ela convida a gente a conviver com pessoas de diferentes classes sociais, culturais e até gêneros. Qual seria a melhor maneira de se conviver em grupo, em se lidar dentro de sala de aula, em de fazer as pessoas se relacionarem de maneira positiva? Ótimo. Vocês selecionaram muito bem essas questões aí, porque a gente sabe, quer ver se... Ótima questão. Quando a gente pensa nessa questão assim, quando estou com um problema, será que o melhor é trancar a faculdade, é dar um tempo, é parar? Na verdade, o que eu preciso fazer é sempre me avaliar através do meu autoconhecimento e pedir ajuda. Fale com o coordenador, fale com os colegas, fale com o coordenador do curso, procure dentro da sua instituição, o psicopedagogo, o setor da psicologia, não tem dentro da faculdade, procure um profissional capacitado, porque todo problema tem resolução, né? A gente não tem resposta para a morte, para todo o resto a gente encontra e consegue dar um sentido. Então, dentro das limitações, das dificuldades, o que eu consigo? Eu gostaria muito de transpor esse problema nesse momento. Tem como resolver? Tem, né? Vou dar uma equilibrada, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não tem como resolver, vou precisar dar um tempo. Ok. Então, eu acredito que dar um tempo precisa ser sempre a nossa última alternativa. Mas vamos pensar aqui no exemplo que você trouxe, né? Olha que interessante, você não só deu um tempo, como você avaliou e trancou aquele curso que você não tinha interesse, que não te dizia respeito com os teus projetos, com os teus sonhos de vida. Então, a partir do momento que a gente se conhece, para pensar, a gente não precisa entender a crise e os problemas como algo ruim, difícil e intransponível, mas sim como algo que... o que isso quer me mostrar? O que isso quer me ensinar? O que eu posso aprender com essa dificuldade que eu estou vivendo? Então, até mesmo um momento de muita dificuldade pode ser um momento de muito aprendizado.
para os estudantes uma palavrinha de conforto, vamos dizer assim. Ótimo, ótimo. Legal. Meus queridos alunos e ex-alunos e os que não são os meus alunos também, mas assim, uma palavra de prof, uma palavra de psicóloga, tá? Vai passar. Vai passar. Tudo na vida passa. Tá? Mesmo se pegar exame, professor? Mesmo se pegar exame, meu querido, vai dar tudo certo. Né? Então, assim, não existe mal nesse mundo que a gente não consiga resolver, que a gente não consiga dar risada, que a gente não consiga pensar junto, nada como um dia após o outro. Isso parece tão chavão, tão senso comum, mas é a verdade, sabe? Então, assim, a gente vive algumas situações tão difíceis que a gente pensa, não, isso não vai passar, isso não tem resolução, isso nunca vai terminar, é uma dor insuportável. Calma, procure seus amigos, procure ajuda, dê risada.